Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Os salve da amada igreja na paz do Senhor, amém? Glória a Deus, estou alegre e satisfeito nessa noite por se encontrar na casa de Deus, juntamente com os jovens do Corisco, minha congregação amada, prestigiando a Deus nessa noite, louvando o nome do Senhor, aqui com a igreja mãe, a igreja sede. E já convido a amada igreja a se colocar de pé em nome de Jesus. Vamos estar lendo lá em Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo de número 19. Aleluia, Jesus. Evangelho de São Mateus, capítulo 19, no versículo 16. Leamos de maneira costumeira, eu leio o versículo, a igreja, o seguinte. Mateus 19, versículo 16 em diante. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Leamos a palavra do Senhor. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele lhe disse: Por que te chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, dai o bem, tudo que tens, darás aos pobres, e terás o tesouro do céu. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ele atrás dos dias, que é difícil entrar no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para ele, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Eis que nós chegamos tudo e te seguimos. Qual será então o nosso galardão? Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Amado Deus, eterno Pai, Senhor, estamos diante, meu Deus, da Tua maravilhosa palavra, meu Pai. E sabemos, meu Deus, que o Senhor é o mestre dos mestres, meu Senhor da glória. Continua abençoando a Tua igreja, meu Pai. Mas eu peço também nessa noite, Senhor, que o Senhor vai abençoar aquele jovem que está na escola, aquele jovem que está na faculdade, meu Deus, aquele, meu Pai, que não pôde vir porque está enfermo, meu Pai. Visita, cura ele. Aquele que não pôde vir, meu Deus, porque, meu Pai, está desanimado, visita ele, visita ela nessa noite, meu Pai. Transforma, meu Pai. Sacode ela lá, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor da glória. E se conosco, continua nos abençoando, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando
fui pego na responsabilidade de trazer a mensagem do Senhor, eu me propus a estudar a mensagem. Eu estive pensando neste texto do jovem rico. Eu sempre quis pregar em cima desse texto. É a primeira vez que eu estou pregando em cima desse texto. Eu pedi ao Senhor ontem, já passava da meia-noite eu estudando esse texto. Eu pedi ao Senhor, Senhor, me dá a interpretação, me dá o título, o tema para esse texto, a respeito do jovem rico, que ele queria naquele momento. Aí Jesus me deu o seguinte tema: Jesus ou o mundo? A escolha certa. Então o tema dessa mensagem que o Espírito Santo me deu é Jesus ou o mundo? A escolha certa. Então nós estamos aqui diante de um texto a qual o jovem rico ele se aproxima de Jesus. Jesus vê que ele é diferente, porque o rico, você sabe quando ele é rico, porque ele tem a postura de rico. O seu linguajar é um linguajar mais aprimorado, mais educado, Então, Jesus sabia que aquele jovem era rico quando ele se aproximou. E ele teve interesse de chegar na presença de Jesus e lhe fazer algumas perguntas. E nós vamos, nessa noite aqui, ver três etapas de uma escolha. Porque na vida, a vida ela é feita de escolha. Quando nós vimos para o culto do Senhor, adorar o Senhor, nós enfrentamos a escolha. Com que roupa eu vou? Será que eu vou com a gravata preta, amarela, marrom? Será que essa gravata está combinando com a minha camisa? Está combinando com o terno? Será que o sapato está combinando com a saia? Será que o pregador do cabelo combina com o vestido? Então a vida é cheia de escolha. Será que eu curso direito ou medicina? Então a vida é cheia de escolha. E esse jovem, ele enfrentou também o dilema da escolha. Escolher entre a vida e a morte. Escolher entre Jesus e o mundo. E nessas três etapas que nós vamos discutir aqui nessa noite, a primeira etapa, a pergunta de grande importância a qual aquele jovem fez para Jesus, mas sem estar disposto a assumir uma posição. Porque ele pergunta para Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? Mas quando ele faz essa pergunta, é meio que já sabendo a resposta. Porque ele queria servir Jesus, mas sem estar disposto a renunciar ao mundo. Ele não estava disposto a renunciar o mundo lá fora. É a mesma coisa de eu perguntar ao Tiago: poxa, Tiago, como é que eu toco guitarra, mas sem ter aquele interesse de aprender? O que adianta eu perguntar a ele quais são as notas musicais, se eu não tenho interesse em aprender a tocar guitarra, se eu não tenho interesse em aprender a tocar o instrumento? Então é inútil eu querer fazer uma coisa a qual eu não estou proposto a fazer. E aquele jovem diante de Jesus, ele pergunta: o que farei para dar a vida eterna? Mas ele não estava disposto a renunciar ao mundo. A ele ainda estava ligado às coisas materiais, porque ele era muito rico, ele tinha muitas posses. Era um jovem rico. Imagina você na sua juventude, os seus 20 anos, 25 anos, tendo muita riqueza, ainda tendo uma vida pela frente, saúde, para gastar com o que você quiser. Imagina aquele jovem, o pai e a mãe dele deixou-lhe uma herança. De repente os pais eram empresários e deixou para ele uma herança enorme. E agora ele começa a pensar, a planejar como ele vai gastar esse dinheiro. Como eu vou gastar esse dinheiro? Mas esse jovem, o texto dá a entender que esse jovem, ele foi criado na igreja. Não era um jovem qualquer. Ele não era um jovem ímpio, ele foi criado na igreja. O pai e a mãe dele lhe passou os bons costumes, lhe passou as instruções da palavra de Deus. Não era um jovem qualquer. Então quando Jesus pergunta para ele aquele diálogo maravilhoso: olha, você sabe qual é a lei, você sabe quais são os mandamentos, você guarda os mandamentos do Senhor? Jesus fala para ele que os mandamentos que está lá na lei, Torá,
Deus deu para Moisés: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo. Aí ele fala para Jesus: perfeito, eu já guardo tudo isso já, eu estou alinhado nisso daí, estou guardando isso tudo. Aí Jesus olha para ele: muito bem, perfeitamente, então agora vai e vende a tua riqueza, distribui para os pobres e segue-me, vem fazer a obra de Deus, vem me seguir. E aquele jovem, ele para refletir um pouco: mas eu vou deixar a minha riqueza para os pobres, eu vou deixar a minha vida de conforto, eu posso comprar o que quiser, eu posso ir aonde quiser, eu posso viajar, mas se eu abrir mão da minha riqueza, eu não vou poder mais fazer nada disso. Eu não vou mais poder comprar aquele PlayStation 4, o Xbox One, aquele videogame de último tipo, não vou poder fazer mais nada disso, porque agora eu vou ter que viver como um simples servo de Deus. E aquele jovem sai da presença do Senhor triste da presença de Jesus. Como alcançar a vida eterna? Então ele queria alcançar a vida eterna tendo o mundo dentro dele. Ele queria alcançar a vida eterna deixando a aliança do mundo fazer parte da vida dele. Ele conhecia os preceitos da lei, mas ele desconhecia da graça de Deus, ele desconhecia do novo nascimento. Porque não tem como servir a dois senhores: ou ele serve a Deus ou as riquezas. Mas é importante ressaltar que o perigo, o pecado não está em ser rico. O pecado não está em ser chique, em ser elegante, em falar bem, em ser bilíngue, em ter faculdade. O pecado não está aí. Mas o pecado é ter um mundo dentro de cada um de nós. O pecado está debaixo da lei do pecado. É aí que está o problema. É aí que está o X da questão. É viver debaixo do pecado, na lei do pecado. E como que ele me faz uma pergunta dessa se ele não estava disposto a uma transformação? Como ele me faz uma pergunta dessa se ele não estava disposto a ter uma regeneração? Ele não queria mudança. Ele queria vir para os cultos, sentar, ouvir a palavra de Deus, mas continuar vivendo aquela vida de engano. Querer viver uma vida de mentira. E como ele me faz uma pergunta dessa? O que farei para herdar a vida eterna? Se ele mesmo sabia a resposta. Como ele vai me fazer uma pergunta dessa se ele sabia a resposta? Tem que renunciar. Tem que conhecer o Jesus da Bíblia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem que fazer diferença. Tem que ser diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que cumprir o ID do Senhor. Tem que se santificar. Tem que fazer a obra de Deus. Mas aquele jovem, os pensamentos dele eram de muitos jovens de hoje em dia. Hoje não. Você aceita Jesus? Hoje não. Mas por que não? Porque eu ainda sou muito jovem. Eu ainda tenho muito que aproveitar nessa vida. Eu ainda tenho minha riqueza para aproveitar. Eu ainda tenho muito tempo para curtir. Eu tenho que curtir a minha juventude. Hoje não, Jesus. Hoje eu não quero. Hoje eu não posso. Meu Deus. Mas eu não sei. As linhas das Sagradas Escrituras não revela o que se deu desse jovem depois que ele saiu dali. Porque aquele que não está na presença de Jesus, ele corre perigo constante. Porque o dia do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, e nós não sabemos o dia da manhã. Quem sabe aquele era o dia que o Senhor queria abençoar ele, queria dar um grande livramento para a vida dele. Quem sabe aquele foi o último dia e ele não aproveitou a oportunidade de fazer uma aliança com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ou ele pensava que por conhecer as Sagradas Escrituras, porque o pai e a mãe instruem ele,
já era suficiente. Minha mãe e meu pai me levam para a igreja, já é suficiente. Meus pais oram por mim, já é suficiente. Eles consagram pela minha vida, já é suficiente. Pai e mãe não salva ninguém, pastor não salva ninguém, coordenador de mocidade não salva ninguém. Faça a tua parte, aleluia, porque Deus está requerendo de você, Deus está requerendo de mim, porque a santidade só cada um de nós pode buscar. Está em nossas mãos a santidade, está em nossas mãos conhecer a vida eterna. Está em nossas mãos ter um verdadeiro encontro com Deus. Aquele jovem a vida toda na igreja e não conhecia Jesus, a vida toda na igreja e ainda não herdava a vida eterna. Ele estava, na verdade, se aventurando na igreja. Ele estava, na verdade, perdendo o tempo dele na igreja, porque ele não conhecia a vida eterna. Que pergunta é essa? Que pergunta capciosa. O que farei para herdar a vida eterna? O camarada cresceu na igreja, tem pais cristãos, de repente até os pais dele eram obreiros, e ele não sabia como herdar a vida eterna. Que pergunta capciosa. A primeira etapa foi essa: perguntar uma coisa a qual ele não estava disposto a assumir um compromisso com Deus. Eu vou na igreja, mas eu não quero compromisso. Eu vou na igreja, mas depois eu vou passear com os meus amigos, vou se encontrar com os meus amigos lá na praça, vou se encontrar com os meus amigos lá em casa, vou se encontrar com os meus amigos para fazer isso, para fazer aquilo, vou fazer a vontade da minha carne, porque eu só vou na igreja, mas eu não tenho compromisso com Deus. Eu só vou na igreja, mas eu não sou crente. Eu só sou ouvinte, mas não sou praticante. Eu vou na igreja, mas eu não quero assumir um compromisso com Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jovem rico. Olha só que oportunidade que o jovem rico teve. O jovem rico, ele teve diante de Jesus, que estava alguns dias ou alguns meses para subir ao céu, para depois voltar. Agora nós estamos aguardando. Agora a juventude e igreja do Senhor, Jesus Cristo está voltando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não tem mais para onde correr e não tem mais para onde perder tempo. Não tem mais. Glória a Deus. Às vezes eu vou ali e já volto. Eu vou dar uma desviada aqui e daqui a pouco, quando eu enjoar lá fora, eu volto. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo, não tem mais hora. Aleluia. Pode ser hoje, pode ser já, daqui a pouco. Não tem mais tempo. E agora? É hora de assumir um compromisso com Deus agora. É hora de fazer parte, aleluia, da santidade agora, de ser casa de Deus agora. Aleluia. É agora. Assumir uma postura com Deus, uma postura de servo de Deus, de cristão, mas um cristão autêntico, um cristão verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou para a segunda etapa, meus irmãos. Ele revelou ser um exímio religioso, mas não um cristão verdadeiro. Olha aí. Religioso porque ele guardava todas as leis. Quando Jesus pergunta para ele, Jesus até se surpreende. Rapaz, esse jovem, ele vai para a escola dominical. Verdadeiramente esse jovem entende de Bíblia. Ele está alinhado. Ele está afiado na palavra de Deus. Mas na hora de reconhecer nele a essência, Jesus não encontrou nele. Na hora que Jesus falou para ele, vai, vende, e vem, ele estava cabisbaixo. Aí Jesus não sentiu firmeza nele. Isso daí, não sei não. Jesus não viu firmeza nele, postura nele, ele falar, não, eu faço parte, eu estou junto, eu vou somar. Então ele era um exímio religioso, como havia muitos naquela época. Muitos fariseus, muitos sacerdotes, que era exímio religioso. Mas ser cristão estava longe. O tempo todo procurando atrapalhar a missão de Jesus. Aleluia. O tempo todo.
E aquele jovem era um daqueles. Perguntava de Bíblia, ele sabia de cor e salteado. Mas na hora de testar se ele era um cristão autêntico, ele vacilava. Na hora dele ser um cristão autêntico, ele vacilou. Louvado seja o nome do Senhor. A sua conduta religiosa o condenava. Porque ele era, eu sou bom nisso, eu guardo, tal, faço. Mas no oculto, ele fazia aliança com o pecado. Na escola, ele não dava testemunho de crente. No trabalho, não dava testemunho de crente. Diante dos seus amigos, não dava testemunho de crente. Dentro de casa também, só Jesus na causa. Então ele não tinha um compromisso com a palavra de Deus, embora ele sabia da palavra de Deus, embora ele tinha guardado a palavra de Deus, decorado o texto sagrado, mas ele não vivia a palavra de Deus. Não adianta a gente conhecer a palavra do Senhor, que foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo, dado aos profetas, se a gente não fazer da palavra de Deus a nossa vida diária, nossa vida cotidiana. A gente tem que viver a palavra de Deus. A gente tem que respirar a palavra de Deus. A gente tem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que se enquadrar nela dia e noite. Salmo 1. Salmo 1, medita na lei do Senhor dia e noite. Não é só na igreja, abrir a Bíblia só na igreja, acompanhar a leitura oficial e ir para casa. É viver ela. É ser a palavra o tempo todo, 24 horas. É estar no meio da multidão e de repente a multidão é trevas. E de repente há um reflexo de luz. E quem é essa luz? O jovem do conjunto Maranata. O jovem do conjunto El Shaddai, adoradores, manancial, refletindo a luz de Deus, refletindo a luz da palavra de Deus na vida dele. Porque ele não é só ouvinte, não é só um mero leitor, ele é praticante também. E ele agrada ao Senhor. O Senhor tem prazer nele, porque Salmo 1 diz que o Senhor tem prazer naquele que persevera, que medita. O Senhor tem prazer, o Senhor se agrada, o Senhor se alegra do jovem, do irmão, da irmã que vivencia a palavra do Senhor, que se enquadra na palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ele não estava em momento algum preocupado com o destino da sua alma, porque nós sabemos que para herdar a vida eterna, qual aquele jovem perguntou, é necessário meditar na palavra do Senhor, é necessário buscar a presença do Senhor, estudando a Bíblia, orando, jejuando, consagrando. Mas aquele jovem não fazia nada disso. Em vez dele orar, em vez dele consagrar, isso aí está até meio taxativo, né? Mas tem que falar. Ele ia com o WhatsApp, ficava horas e horas conversando com várias pessoas, Facebook, e nada de ter um encontro com Deus, nada de ter uma hora para Deus, nada de ter um minuto para falar com Deus, para estar na presença do Senhor. Ele não se enquadrava de maneira alguma. Louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a segunda etapa de um jovem religioso, mas não um cristão autêntico. E agora nós vamos entrar na terceira e última etapa desse jovem, da onde ele fez a escolha. A terceira e última etapa era a seguinte: queria ter vida eterna, mas era apegado às coisas deste mundo. Ele era apegado às coisas materiais. Ele queria a salvação. Quando ele perguntou, porque ele estava interessado nesse assunto chamado salvação. Mas como herdar a vida eterna fazendo aliança com as trevas? Como obter a vida eterna fazendo pacto com o mundo? De maneira alguma alcançarás. De maneira alguma verás a glória de Deus. Como obter a vida eterna? Como eu quero ser salvo se o meu corpo está na igreja,
Mas a minha mente está lá fora no mundo, nas coisas do mundo. A minha mente está lá naquelas coisas que perecem. E aí a gente vai para o jovem rico, preso no mundo, na riqueza. Ele estava preso naquilo tudo. Mas não se esquece ele que o dinheiro acaba, o banco toma, dinheiro, a empresa falha, saúde acaba, beleza acaba, a beleza não é para sempre, fama não é para sempre, postura não é para sempre, prestígio não é para sempre. O que é para sempre é a vida eterna, aleluia. A vida eterna, essa é para a eternidade, é para sempre, ninguém pode roubar. Ele estava preso nas riquezas, mas o ladrão podia roubar, o banco podia tomar dele, ele podia vir à falência. Ele podia vir à falência e perder tudo, mas a salvação era a única coisa que ele nunca e jamais iria perder, se ele escolhesse a salvação. E uma outra coisa também, Ezequiel, pastor Gonçalo, que me chama a atenção desse jovem, é que a postura dele, quando ele pergunta a Jesus, porque quando a gente está na presença de Jesus, quem fica triste? Eu vejo uma igreja alegre, desde o momento que foi orado, começou a cantar o sino, eu vejo uma igreja alegre. Então é a primeira vez que eu vejo alguém triste diante da presença de Jesus. É a primeira vez, impressionante. Como ficar triste na presença de Jesus, meu Deus? E olha que o camarada, o cidadão, ele estava colado com Jesus, estava numa distância como eu, pastor, colado com Jesus, do lado de Jesus. E o camarada estava triste. Triste. Quando Jesus fez a pergunta para ele, vai e vende tudo, dá aos pobres e segue-me. O cidadão ficou triste. Em vez dele ficar alegre, louvado seja o nome do Senhor, eu vou vender, eu vou fazer a obra de Deus, o Senhor é comigo, o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades. Em vez dele ficar feliz na presença de Jesus, ele fica triste na presença de Jesus. Aí eu pergunto para você, mas como o cidadão me presta um papel desse, de ficar triste na presença de Jesus? Porque eu sei que na presença de Jesus é lugar de alegria, é lugar de adoração, é lugar de louvor, é lugar de júbilo. Na presença de Jesus não é lugar de tristeza. Se você entrou triste aqui nessa noite, é hora de você se alegrar na presença de Jesus. Alai de Cantarabaxé. Não é lugar de tristeza na presença de Jesus, aleluia. Só os tristes, aleluia. Os tristes são aqueles que ainda não tiveram na presença de Jesus. Ele estava do lado do homem, da pessoa maravilhosa de Jesus, do Filho de Deus, mas ele ainda não estava na presença de Jesus. Ele ia na igreja, ele ia na festa, ele ia no avivamento, ele ia na vigília, aleluia, mas ele não sentia a presença de Jesus. Ele ouvia os jovens louvar, como louvar aqui hoje, louvores ungidos, mas ele não sentia uma fagulha da presença de Jesus, uma ponta da presença de Jesus ele não sentia. E por que ele não sentia? Porque infelizmente ele estava perdendo um tempo precioso da vida dele, preocupado com aquilo que perece, preocupado com aquilo que está lá fora, aleluia, sendo que a vida eterna é o melhor que nós podemos granjear nessa vida. O melhor dessa vida é a vida eterna. E o versículo 29 está dizendo para nós: todo aquele que deixar casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras, por amor do meu nome, não receberá mas vem não, receberá 100 vezes mais, tanto, e herdará a vida eterna. Eu posso perder aqui, eu posso perder ali, eu posso perder lá, mas aleluia, a vida eterna. Eu não tenho mais nada que perder neste mundo, eu não tenho que se preocupar com o que eu tenho que perder neste mundo, se eu vou ganhar a vida eterna. Alabanai de Cantarabaxé. Eu não tenho que me preocupar com
aquilo que eu posso perder nessa terra. Eu conquistarei a vida eterna. Eu conquistarei a terra prometida que o Senhor foi preparar para nós. Não há coisa melhor nessa terra do que ter a certeza de que se Jesus mandar agora, ordenar anjo, toca agora a trombeta porque chegou a hora, eu estarei com Cristo nos céus, aleluia, e verei a igreja face a face, aleluia, porque estaremos lá. Como diz o louvor, o maior troféu é o livro da vida, aleluia. O maior troféu não é um diploma na parede. O maior troféu não é você ter um CD gravado. O maior troféu não é ter o seu nome, aleluia, em patamar dessa vida. O maior troféu é ter o seu nome escrito no livro da vida, a qual será um nome transformado, a qual será um nome glorificado, um nome diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Vem e segue-me, foi o que Jesus falou para ele. Vem e segue-me, jovem rico. Ele foi triste para casa. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar para a minha vida de sempre. Minha vida, aquela vida misminha que eu tenho. Eu vou voltar para aquela vida e perder uma grande oportunidade. Quantos não têm perdido uma grande oportunidade? Quantos não têm perdido? Poderia estar aqui no meio dos jovens, no meio da igreja, sendo usado, e voltaram, foi para casa, foi embora. Aproveita essa oportunidade, aproveita o chamado de Deus, aproveita, aleluia, que o Senhor está dando a oportunidade, a chance de estar na presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Queira a vida eterna, coloque isso como prioridade. Eu quero a minha vida eterna, eu quero a minha salvação. Está em primeiro lugar. Em primeiro lugar não vem meus pais, em primeiro lugar não vem a faculdade, em primeiro lugar não vem o emprego, em primeiro lugar não vem o meu patrão, em primeiro lugar não vem o governo, em primeiro lugar não vem o sistema, vem a vida eterna. É essa que está em primeiro lugar. Conclusão, meus queridos. Conclusão nessa noite. Com base nas Sagradas Escrituras, certas escolhas, as certas escolhas levaram pessoas a ter uma vida, a experimentar o que Deus tem de melhor para oferecer. Mas agora, escolhas erradas levaram pessoas à ruína, à destruição, à decadência, aleluia. Mas uma escolha certa vai te colocar em lugares elevados. Uma escolha certa, Deus vai te exaltar na terra. Uma escolha certa, o seu nome, aleluia, além de ser escrito no livro da vida, vai ser ouvido por muitos por aí, porque muitos vão falar: lá está aquele que escolheu o melhor, que foi, aleluia, como Davi, como Daniel, como Josué, como tantos outros que fizeram a escolha certa. Eu quero estar com Cristo. Onde a luta se travar, eu quero estar com Cristo, aleluia. E para terminar nessa noite, qual é a sua escolha, aleluia? Louvado seja o nome do Senhor. Vida ou morte, trevas ou luz, arrebatamento ou grande tribulação, Jesus ou mundo. Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Não fique pensando muito, não demore para pensar, não demore para escolher. Escolha a vida eterna, escolha Jesus Cristo. Que Deus abençoe os da igreja. Eu oro para a igreja que ore pela minha vida, ore pela minha família. Em nome de Jesus eu agradeço a minha oportunidade ao presbítero Ezequiel, pastor Gonçalo Ministério, em nome de Jesus. Eis que surge um povo revestido de poder, terá permanecer de quem a ele pertence, e terá submissão, por Cristo a terra, pode tudo abrir, sobre tudo a poderá também